hoje vamos falar sobre Fim, da Fernanda Torres. Eu vou primeiro fazer uma pequena sinopse da história, depois eu vou falar a minha opinião sem spoilers e depois com spoilers. Mas pode ficar tranquilo que quando tiver spoilers vai ser amplamente avisado aqui, eu vou deixar separado os capítulos, vai ter borda vermelha, então ninguém vai ser pego desprevenido. Esse livro aqui eu li no Kindle, mas já adianto que eu gostei tanto que provavelmente eu vou comprar ele físico também. Ele é o primeiro romance escrito da Fernanda Torres. Eu fiquei extremamente surpresa com a narrativa e com o tipo de história que ela contou aqui pra nós. E o jeito que ela contou aqui pra nós. Então, nessa história, a gente acompanha 5 amigos cariocas. O Ciro, o Neto, o Silvio, o Álvaro e o Ribeiro. Em cada capítulo a gente acompanha um desses amigos e nos seus derradeiros últimos minutos de vida. A gente acompanha eles voltando para as memórias ali do passado, da sua juventude e mostrando pra gente a relação entre todos eles. Você vai aqui do último que morreu pro primeiro e cada um desses amigos tem uma personalidade bem diferente um do outro. O Álvaro, ele é bem fechado, bem sozinho, ele gosta de ser sozinho, aquele cara bem rabugento. O Ciro, ele já é o invejado ali do grupo, ou mais bonito, ou que pega todas. O Ribeiro já é porte atlético solteirão, que se baseia no Viagra até os últimos dias da sua vida. O Silvio já é um degenerado, drogado, loucura da vida. E o Neto, eles falam como é o careta da turma, que ficou casado, foi fiel até os últimos dias de vida. E também ao redor deles tem todo um círculo social, principalmente de mulheres, esposas, não esposas, aí vai longe, tá? Então o que eu achei desse livro? Eu fiquei muito surpreendida com o tipo de narrativa aqui que a Fernanda faz. Ele é um livro bem chocante. O jeito que ela escreve, como a gente tá dentro da mente masculina, que a gente tá dentro da mente dos 5 homens, a linha de raciocínio deles e o tipo de pensamento deles, que é bem guiado na necessidade, no desejo, no poder, porque aqui eles são todos amigos de classe média no Rio de Janeiro e que eles não estão muito preocupados com dinheiro. Porque aqui a gente não foca muito na parte profissional ou a parte monetária aqui desses amigos. A gente vai para além disso, o que eles fazem mais na vida social. Fazem, vamos dizer assim, nos final de semana, fora do horário comercial, né? Ela faz uma crítica super, com um amor muito ácido, um cinismo, com um sarcasmo que é muito divertido. Eu engoli esse livro, eu fiquei realmente querendo saber o que acontecia, até aonde cada um iria, mas também tem bastante assuntos bem pesados nesse livro. Ela aborda de um jeito bem que pode te pegar de surpresa, porque tu vê mais pelo olhar do agressor. O agressor, ele não vê como uma violência esse ato que ele tá fazendo, então você vê pelas entrelinhas que aquele é um ato de violência. Você se pega até surpresa nesse momento que você percebe o que tá acontecendo e tu fica, isso não foi certo. Tu não consegue gostar, pelo menos eu não gostei de nenhum dos amigos. Eu tive muitas vezes aversão e repulsa com os pensamentos que eram ditos ali pra mim no livro. Isso eu gostei porque me tirou da zona de conforto, me entregou algo inesperado. Tu não precisa gostar ou simpatizar ou se ver no personagem do livro para o livro ser bom. Você odeia os homens dessa história e você não quer ser as mulheres dessa história. Pelo menos eu fiquei pensando que se eu tivesse em algum momento nesse tipo de situação que essas mulheres viveram, eu gostaria de pensar que eu não viveria isso, que eu teria forças e teria como sair dessa situação. Mas eu só agradeço que eu não estou vivendo isso agora, porque eu não quero testar essa minha teoria. Eu até fico pensando como é que seria nesse livro, só que baseado no olhar das mulheres, como seria diferente, como seria completamente diferente. Esse livro tem várias camadas. Tem a camada também do fim, né? O que importa realmente na sua vida? Depois de tudo que você fez na sua vida, importa ali o fim? Importa como você vai embora dessa vida? Importa quem tá no seu velório? Importa se alguém tá lá pra prestar uma homenagem? Se tá vazio? Se tem muita gente? Quais pessoas tem ali? Realmente ali nos seus últimos minutos, você se arrependeu do que você fez? Você não se arrependeu? E também tem uma parte do processo do envelhecimento ali que foi feito nesse livro que eu achei muito bom. Tu não percebe que você envelheceu até você estar velho. Você tá vivendo a sua vida até que chega um momento que você olha no espelho e fica, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu realmente estou mais velho, eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Então tem até uma frase ali que me pegou de surpresa, que foi até o Álvaro, nas primeiras páginas,
páginas dele do livro falou foi: andar não é mais um ato inconsciente. E isso eu fiquei pensativa, que muita coisa que a gente faz agora sem pensar e leva como uma certeza, você perde essa certeza ao longo da vida, e isso é um pouco assustador de pensar, e te leva a querer cuidar o máximo possível do seu eu hoje pra você ter o máximo de saúde depois. Mas também, qual é o limite, né? Qual é o limite entre se cuidar agora e viver uma vida feliz, se cuidar demais, ter segurança demais, ou não viver a vida e daí chegando no final da vida fica, putz, não fiz nada porque eu tinha que me resguardar e ficar ali numa caixinha. Várias facetas aqui nesse livro que eu achei muito bons de comentar. Tem a parte, claro, do machismo, porque todos eles aqui são, ainda mais pela época que eles viveram, porque todos ali nasceram ali mais ou menos nos anos 30, então eles viveram a sua juventude nos anos 60, 70, 80. É uma época que as pessoas pensavam diferentes, e também é assustador pensar que às vezes nem é tão diferente assim, que muitas coisas acontecem ainda hoje e continuam a acontecer. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu favoritei ele, foi uma das surpresas nesse final do ano. Eu não esperava nada, principalmente porque eu fui cega pra esse livro. Eu só sabia que ele acompanhava o fim, claramente, de 5 amigos, e era isso. E eu comecei a ler e fui me aprofundando e fiquei imersa nessa história. E eu quero ler mais livros da Fernanda Torres. Eu vi que tem um outro que é A Glória e o Seu Cortejo de Horrores. É o segundo romance da Fernanda Torres. Então a gente pensa, meu, o fim foi o primeiro, já foi assim, imagina os outros. Essa mulher, ela faz tudo, ela entrega tudo. Agora eu vou falar um pouco com spoilers, então se você ficou aqui, muito obrigada. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Agora vamos pra parte com spoilers, já que deu um tempo aqui para o pessoal sair. Tem uma cena em específico que a gente vê até essa mesma cena em vários capítulos diferentes, com vários pontos de vista das pessoas diferentes, que eu fiquei em choque. O que o Ciro fez pra Ruth. O casamento do Ciro e da Ruth é um casamento bem tóxico, bem doentio. Quando ela flagra ele ali na cama com outra pessoa, e isso é num outro apartamento, ele simplesmente veste a roupa calmamente e sai do apartamento e vai pra casa deles, enquanto ela tá gritando com ele, se esgoelando ali atrás dele, e ele simplesmente vai embora. Pega um táxi e vai pra casa. Quando ela chegou em casa, ele já tava de banho tomado, de pijama ali assistindo TV. E ela começa a descascar nele. E ele fala, mas eu tava aqui em casa a noite toda, eu não fiz nada. Você viu outra pessoa, você fez um chilique ali com outro homem que não sou eu. Ela fica, como assim? Mas eu acabei de ver lá no apartamento, eu vi você fazendo isso. Como assim tu tá me falando que tu tava aqui a noite toda? Sim, eu tava aqui a noite toda. Talvez você tenha tomado uns remédios ou ficado meio doida, e ela paralisa, fica em choque e fica duvidando de si mesma, duvidando do que ela viu por causa desse homem. Ele totalmente quebra ela nesse momento. Eu achei isso assustador. Ela só confiou plenamente nele e ele foi lá e destruiu ela. Destruiu ela de um jeito catastrófico. Tem a parte ali do Ribeiro, tem um comportamento bem doentio, bem pesado. Ele relata que o seu desejo por menores e como isso é inevitável na visão dele, no sentido que, ele não deseja outras pessoas. Ele só sente desejo por essas pessoas menores e é possível num grau. E ele vê isso justificado, tanto que ele recebe uma vez uma surra de um pai de uma dessas meninas, e ele fica tipo, eu recebi uma surra que apareceu o pai e o irmão e ainda me chamaram de velho, insultaram o meu ego, o meu orgulho, me chamando de velho, e ele não entende como isso foi grave, sabe? Então, quando cada um chega no seu fim, eu fiquei feliz. O alívio de ver eles indo embora foi incrível. O Silvio, ele é o drogado, né? Pega todas, o que usa tudo que tiver pela frente, o que bebe todos os dias, o que acha todos os outros amigos bem caretas porque não fazem nada. Ele é bem liberal completamente nos seus desejos, nos seus relacionamentos. Ele pega realmente todo mundo e ele vê sempre aquela, tipo, qual que é a próxima novidade. Tanto que é por isso que ele casou com a Norma. Ela era a virgem, né? A intocada, a que ele não podia pegar porque ela não deixava. Então pra ele era uma novidade, ele achou muito legal. Casou com ela pra poder pegar ela, pegou ela, destruiu ela e foi embora pra fazer outras atrocidades por aí. Daí temos o Neto, que é o
careta da turma, como eles falam. Ele casou com a Célia e ficou casado até os últimos momentos. Ele vê a Célia como a carrasca do casamento deles, mas não vive sem ela. Assim que ela morre, ela sofre um derrame e falece. Ele morre um ano depois, de tristeza, porque ele não conseguiu viver sem ela, mesmo tendo xingado, odiado e tudo mais ela. E a gente vê que os dois se tratavam com bastante violência. E daí temos o último que eu não falei ainda, que foi o Álvaro. O Álvaro, ele é o último a falecer, já velhinho, com 80 e poucos anos, se eu não me engano. E ele faleceu de queda, o grande terror dos idosos aqui, como é colocado. E é realmente, do nada você tropeça e cai e pode falecer, porque você não é mais forte do jeito que você era antes. Então o grande terror dele era a queda, e ele vivia olhando pros pés e andando devagar por causa disso, e ele acaba falecendo de queda. Nos últimos momentos dele ali, a gente vê as memórias dele que ele era uma pessoa bem machista. Ele falava que odiava mulheres, porque todas as mulheres são doidas e desesperadas. Ele não sentia desejo, não sentia nada, ele era bem apático. Não apático, ele era bem fechado, ele era bem na dele, ele é no meio ali dos amigos, sabe? Tem a parte do final do Ciro ali, que ele foi o primeiro a falecer devido a um câncer, e que ele não tem ninguém visitando ele ali no hospital. Ele até paga por companhia, porque tu tem que ter um acompanhante ali, né? E tem a personagem da Maria Clara ali no final, que eu ainda não sei o que pensar sobre ela. Se alguém tem alguma opinião sobre, eu queria muito escutar. Eu não sei se eu gostei dessa personagem. Ela é meio que a personificação da morte, né? Na parte ali da saúde, que deu a seringa final ali pro Ciro, porque ele só tava ali na cama definhando e ele pediu isso pra ela, e ela concedeu esse último desejo. Depois de sentar nele a pedido dele. Sim. Queria só introduzir a ideia da eutanásia, né, nesse livro, ou se tem algum outro tipo de ideia sobre ela, mas é isso. E também tem a parte do Padre Graça também, que é o padre que dá a última bênção ali nos velórios, e que ele larga tudo depois do velório do Álvaro e vai peregrinar por aí, até que no final do livro ele morre, né? Ele acaba o livro com a morte dele, como se fosse o fechamento desse ciclo, porque ele falou no velório do Álvaro assim, quem será o próximo? E ele foi o próximo. Eu achei que foi um bom fechamento do livro, eu gostei, não fiquei com raiva do final, eu achei que fechou bem. Outra coisa que eu queria pontuar é da Irene, que é a ex-esposa do Álvaro, que ela participou de terapia em grupo, que ela foi extremamente julgada, humilhada, foi uma terapia completamente não profissional. Tu fica pensando, quantas pessoas não podem estar vivendo isso, achando que está se ajudando porque é uma terapia, porque o nome tá escrito lá, terapia, mas na verdade você tá te afundando mais. Eu acho isso muito perigoso, porque é muito disfarçado de uma coisa boa, porque terapia é imprescindível pra todo mundo. Todas as pessoas que eu tenho oportunidade, eu falo sobre terapia, eu faço terapia. Esse olhar que tu pode estar, na verdade, se prejudicando com uma pessoa que não é profissional é assustador. Eu acho que uma premissa de você se sente mal, julgado, humilhado depois de uma sessão de terapia, talvez você tenha que procurar outro método, talvez tenha que procurar outro profissional, porque não é isso que deveria estar acontecendo. É desconfortável? Sim, é desconfortável, porque você vai acessar coisas que você não queria acessar. Seria muito mais confortável deixar ele numa caixinha e nunca mais falar sobre isso. Existem processos, né? Tem um processo saudável de ir acessando de acordo com você vai ficando confortável e tratando de acordo com você vai descobrindo as coisas. E existe o jeito ali que nem ela tá vivendo esse livro, que foi cruel, totalmente humilhante. Esses foram meus pontos, então, desse livro. Eu acho que eu falei tudo. Tem tantos pontos que provavelmente eu esqueci algum ao longo do caminho. Você já leu esse livro? Gostou? O que achou dele? Também achou chocante ou achou normal? Não gostou? Não conseguiu? Porque eu vi que tem várias pessoas que abandonaram esse livro porque a narrativa não funcionou pra elas. E eu entendo, eu acho que realmente pode acontecer, porque não é um tipo de leitura confortável. Se ficou até aqui, muito obrigada. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Eu também tenho a resenha desse livro no meu perfil lá na Favobooks. Se alguém quiser conferir, o link tá aqui na descrição e também eu vou deixar aqui na tela. Até a próxima!